Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de 1 João, com relação ao nosso comentário exegético aqui oferecido pela Escola Charles Spurgeon. Nós estamos no segundo módulo e na primeira aula, continuando na verdade aqui o nosso esse comentário que tem sido muito interessante da gente produzir. E especificamente sobre 1 João, a gente começou com o capítulo 1, e ali a gente mostrou, né, que 1 João começa do capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 4, tratando sobre a questão a questão ali de um prefácio com relação à palavra da vida. Não sei se você lembra, mas é exatamente quando João vai falar o que temos visto, o que temos ouvido, o que as nossas próprias mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isto vos anunciamos, né? Exatamente ele mostrando que essa palavra da vida, o Senhor Jesus Cristo, né? Essa palavra da vida não é somente algo meramente cognitivo, não é simplesmente algo com relação ao conhecimento, é também, obviamente, mas é também a própria palavra, o verbo encarnado, né? A gente tocou sobre esse ponto aí, e ele começa do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 1, tratando então sobre esse prefácio. Deixe-me trazer aqui para você o nosso esboço, né? A gente chamou de esboço, mas poderíamos chamar também de uma espécie de análise, né? Que é semelhante a esboço, mas não é exatamente um esboço, porque, como a gente já falou, a própria retórica de João é uma retórica que gera para a gente uma diferença de análise, porque é uma retórica, mas ele tem um termo para isso, né? Epidêutica, se não me engano, que é exatamente mostrando valores que ele vai ali apresentando, e valores que são apresentados, e não só apresentados, mas reforçados à medida que a carta vai prosseguindo. Então, não é exatamente um esboço em que um argumento é trazido, né, até a exaustão na sua conclusão, mas são valores que vão sendo retomados enquanto a carta vai sendo desenvolvida. E com relação a esse texto, nós então falamos sobre esse prefácio concernente à palavra da vida, e então nós vamos para as reivindicações, que é onde nós estamos. O capítulo 1 termina, mas nós ainda estamos nessa seção aqui, que vai até no capítulo 2, no versículo 2, em que são feitas algumas reivindicações de que se conhece a Deus, no caso, quem conhece a Deus, se alguém diz que conhece a Deus, ou seja, eram pessoas que diziam que tinham comunhão com Deus, pessoas que diziam que andavam na luz, que tinham proximidade, que tinham comunhão com Deus, provavelmente até uma indicação de que era uma comunhão até maior do que a de outras pessoas, mas essas reivindicações elas são testadas pelas atitudes em relação ao pecado, ou seja, como é que essa pessoa trata com o pecado. Ela trata com o pecado com relação ao pecado como se fosse algo de menos importância, ou ela se preocupa de fato com o pecado? Se é alguém que diz que não tem pecado, é porque tal pessoa considera o pecado como algo de menos importância. Enfim, então são reivindicações, aquilo que os divisionistas traziam como verdade, e isso precisa ser testado. Esse teste ele é oferecido então pelo apóstolo João nas suas condicionais. Se alguém diz isso, se alguém diz isso. Lembra também que logo depois ele vai trazendo não só o teste, mas também uma forma de assegurar, de confirmar, consolar os irmãos e a sua fé, quando ele mostra se, porém, temos cometido pecado, temos advogado junto ao Pai, que é exatamente aquilo que a gente vai falar aqui mais no capítulo 2, mas enfim, ele traz elementos para que a fé dos irmãos, que podia estar sendo confundida, especialmente por conta desses ensinos, para que isso seja firmado. Então, é nesse contexto que a gente prossegue aqui na análise do capítulo 2, e aqui já do versículo 1, em que a gente apresenta esse texto para a gente. Então, o texto aqui no capítulo 2, no versículo 1, começa com
Tecnia, lembra que os nossos módulos vão funcionar assim, a gente sempre traz o versículo e traz a sua tradução e depois é que nós analisamos. A tradução tem um propósito, obviamente, não só de mostrar para você a tradução em português, porque você já tem acesso a isso, mas para mostrar para você como foi que o tradutor trabalhou, minimamente mostrar isso, mostrar como é que a tradução chegou aonde ela chegou. Não simplesmente como algo pronto, mas algo que a gente já pode aprender grego a partir disso aqui, né? Ter um contato com o texto grego mais diretamente. Tekniemu é uma palavra, na verdade, teknia, né? Tekniemu é uma expressão e teknia é uma palavra para crianças, né? Na verdade, é um diminutivo, certo? A palavra é teknion, porque nós temos a palavra no grego teknon, certo? A palavra teknon no grego é que significa criança e tem a palavra teknion, certo? A palavra teknion é um substantivo que significa filhinho ou pequena criança, né? Ou criancinha, enfim. Então aqui já significa criança. E teknion significa um diminutivo, por isso que nós temos nas traduções filhinhos, certo? Seria meus filhinhos ou filhinhos meus, certo? Filhinhos meus, como foi aqui traduzido pela atualizada, filhinhos meus, porque nós temos aqui, obviamente, na verdade é um diminutivo, certo? Teknion é um diminutivo de teknon. A gente vai falar mais sobre essa palavra, não quero adiantar aqui agora exatamente o que ela na verdade o que ela significa, eu já falei, filhinhos, mas qual é a relevância disso para a carta, mas você já pode notar um pouco aí uma relação de paternidade, uma relação de proximidade, de afetividade que o apóstolo João tem para com aqueles para quem ele escreve, certo? Aqui nós temos tauta. A palavra tauta, ela é o nosso pronome demonstrativo hutos. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Hutos é o pronome demonstrativo, este, certo? E ele tem, obviamente, isso aqui está no masculino, no nominativo. Ele tem também o feminino, haute, e nós temos também o plural, né? E neste caso, tauta é a formação, na formação neutra, certo? O tutor é o neutro no nominativo e tauta, como nós temos aqui, é a sua forma neutra plural, certo? Neutro plural. E se você já sabe um pouquinho de grego, e se não sabe, você pode aprender agora, tauta, estando no neutro plural, acaba sendo quando só aparece assim, tauta, se fosse assim, estas, por exemplo, grafai seria, por exemplo, grafar estas escrituras. Aí faria sentido o pronome demonstrativo, estaria funcionando como se fosse uma espécie de adjetivo, estas escrituras, ou estas crianças, enfim. Mas aí nós só temos estas, no caso, no neutro, né? No plural, estas. Então, se não tem outra coisa aqui a qual esse pronome demonstrativo está se referindo, então é porque isto aqui somente seria o sujeito. Mas seria estas? Não, porque como está no neutro, a formatação aqui seria estas coisas. Ok? Por isso que nós só temos tauta aqui. Porque não tem a palavra coisas aqui no grego. Porque se está no neutro plural, é uma inferência já que se deve fazer que ele está falando estas coisas. Às vezes isso acontece com relação a um homem. Então, somente o pronome demonstrativo no masculino, ou somente o pronome pessoal no masculino, já se refere à ideia de homem ou de mulher, se estiver no feminino. Enfim, essa é uma formatação de expressão do grego que vai aparecer algumas vezes. E a gente precisa estar ligado para isso, tá? Grafo, então, basicamente, filhinhos meus, tauta, estas coisas, desculpe aqui, estas coisas,
Perceba também que isso aqui está no acusativo, certo? Acusativo, por quê? Porque ela traz a ideia de um objeto direto. Quem escreve, grafo, escreve alguma coisa. Então, estas coisas. Aqui nós temos human, que é o pronome pessoal na segunda pessoa, ou seja, vós, certo? Como nós temos aqui estas coisas vos, e aqui a gente tem escrevo, ou escrevo a vós, ou também estas coisas vos, né? No caso aqui, vos, sem tá meio feio esse vos aqui. Vos é porque aqui nós temos um pronome oblíquo no português que aparece quando a gente trata de um pronome tendo a função de objeto direto. Então, estas coisas vos escrevo. Ou melhor, de objeto, né? No caso aqui, objeto indireto, porque quem escreve, escreve algo para alguém. Por isso está aqui no dativo, inclusive. Estas coisas vos escrevo, ou escrevo a vós. Lembra que o dativo tem muitas vezes a ideia de objeto indireto. Escrevo grafo. A gente já falou um pouco sobre esse grafo. Grafo é uma palavra que lembra grafia, lembra gráfica, lembra ortografia. Essa expressão aí, essa raiz graf, como você percebe aqui, graf, ela tem exatamente essa ideia de escrito, escritura, escrever. É daí que vem exatamente essa ideia de gráfica, enfim, grafite, né? Então, estas coisas vos escrevo, você percebe que está aqui na sua forma verbal presente e na primeira pessoa, grafo, certo? Então, estas coisas vos escrevo. Rina, lembra que a palavra rina, esses dias eu assisti um vídeo sobre grego e o autor, aliás, o professor, ele falava assim, pé, pé, né? Rina, pé, pé, fala de uma função importante. Se você vê a palavra rina, preste atenção, tem um alarme aí na palavra rina que chama a sua atenção para algo importante. Estas coisas vos escrevo. Então, rina traz a ideia de finalidade. Lembre-se disso, essa é uma palavra importantíssima, certo? Rina, essa nossa aí conjunção subordinativa, porque ela vai começar uma oração subordinada, certo? Ou seja, rina a fim de que ou para que. Rina tem a ideia de propósito. Então, estas coisas vos escrevo para que ou a fim de que. Isso é a tradução de rina. Então, para que você fique ligado aí. A fim de que me hamartete. Hamartete é o verbo na sua forma verbal subjuntiva, certo? E lembrando que aqui a gente tem a palavra mei. Esse mi com eta é uma partícula de negação, certo? Então, deixe-me chamar a sua atenção aqui, negação. Vai ficar pequeno aqui, tem tanta coisa já escrita, mas o me é uma negação. E aí você pode lembrar, por exemplo, do u, que é a forma de negação também, ou uk, né? Essa forma, u ou uk, é para os verbos que estão no indicativo. Qualquer outro verbo que não esteja no indicativo, que precise de uma negação, a forma de negação é o me, certo? Então, por isso, me hamartete, para que não... E você já conhece essa palavra, a palavra hamartia do grego, é a palavra que diz respeito à ideia de pecado, de onde vem a nossa palavra amartiologia, né? A doutrina com relação à amartiologia, desculpa. Que é hamartia, exatamente, hamartiologia. A gente até falou que quando vem para o português, geralmente a aspiração áspera se transforma num H, certo? Então, para que não... Então, hamartiologia, hamartete, para que não pequeis, certo? Para que não pequeis. Essa é a ideia que ele está colocando aqui.
Kai, você já sabe que significa a ideia de e, mas às vezes ele também traz a ideia de porém. O kai, ele tem essa função de ligação entre uma oração e outra. E às vezes essa ligação ela pode ser uma ligação inclusive adversativa, certo? O kai pode significar e, pode significar também, mas também pode significar mas, certo? Esse é o ponto aqui, ele tem essa função aí de uma certa forma e por isso a gente vai traduzir aqui porém. Ah, professor, e quando é que eu sei então que o kai não significa e significa porém? Através do contexto. Aqui João vai dizendo, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, ora, se alguém pecar é porque esse kai aí significa porém, porque ele está fazendo uma quebra de expectativa, uma quebra de pensamento. Se alguém pecar, ou seja, se porém alguém pecar, se todavia alguém pecar, como tem atualizado, significa traduzido como todavia. Então, inclusive a revista corrigida vai dizer e se alguém pecar, mas enfim, o ponto você vai notar, mesmo com o i, ele vai indicar uma ideia de adversidade, porque é uma afirmação contrária ao que foi dito antes, né? Então, porém, se o EAN aqui, que você já conhece, a gente falou várias vezes sobre ele, não preciso repetir, o EAN traz a ideia de condicional, então, porém, se, ele vai aparecer várias vezes em 1 João, porque se trata daqueles critérios, né, para avaliar o conhecimento, aliás, para avaliar o ensinamento dos divisionistas e para, inclusive, trazer parâmetros também para que as pessoas tenham mais confiança, segurança na sua própria salvação. Tis é um pronome que é um pronome indefinido, né? Então, porém, se alguém é uma forma que, inclusive, que está na sua forma nominativa, certo? Então, esse pronome indefinido é alguém ou algo, essa expressão aí, tis. Se alguém, e aqui o verbo hamarter de novo, se você já viu o hamartete, então você vai ter uma desconfiança que esse hamarter aí também tem a ver com a ideia de pecado, e sim, é isso, né? Está no subjuntivo. Então, porém, se alguém pecar, e aí nós temos a palavra parácleton. Parácleton vem da palavra parácletos. Nem vou falar muito aqui sobre isso, porque a gente vai tratar sobre essa palavra de uma forma bem específica, mas parácletos é uma palavra que talvez você já tenha ouvido falar dela. O parácletos, lá nos evangelhos, vai ser traduzido como consolador. E aqui em 1 João, ele já toma uma tonalidade de advogado, né? É assim que as nossas versões traduzem, né? Advogado. Inclusive as versões em inglês, elas traduzem também como um advogado. King James, NASB também vão traduzir como a ESV também, English Standard Version, vão traduzir como advogado. Então, parácleton, traduzido aí como advogado. Não vamos falar muito, porque vamos ter um tempo só para falar sobre isso. Parácleton, se alguém pecar, advogado. E só um toque aqui sobre isso, porque ele está na sua forma acusativo, você percebe aqui terminando em omicroni, acusativo, porque está ligado ao verbo erhomen. Erhomen está terminando em men, você já sabe que é a primeira pessoa do plural, e o verbo erro é o verbo eu tenho, erro, tem a ver com a ideia de ter. Então, erhomen é a primeira pessoa do plural, temos. Então, advogado, eu coloquei advogato, certo? Advogado, temos proston patera, certo? Proston patera, com essa ligação, como nós temos aqui, essa expressão, essa preposição
ligada a um acusativo, então ela tem a ideia de junto, de próximo a. Então a gente vai traduzir como junto. E aí nós temos patera, de onde vem a palavra patriarca, né? A gente já chamou a atenção para isso. Então, proston patera é a ideia de junto ao pai. Patera, pai. Vamos traduzir assim, então, junto ao pai. E aí ele vai trazer aqui para a gente um aposto, né? Quem é esse advogado junto ao pai? É como se ele abrisse aqui 2 pontos, né? Uma vírgula. Vou abrir 2 pontos aqui porque ele está adiantando. Temos advogado junto ao pai. Quem é esse advogado? E aí ele vai apresentar. E por que a formação é uma formação apositiva? Por que a gente tem um aposto aqui? Porque isso aqui, ó, está no acusativo. Aí patera também está no acusativo. O nosso ton aqui é um artigo, está no acusativo, e nosso substantivo está no acusativo. O que vem depois, Jesus, Iesun Christon, você sabe, é Jesus Christos no nominativo, mas está aqui Iesun Christon, ou seja, terminando em ni, e dikaion, que é a palavra para dikaios, justo, está aqui no acusativo também, dikaion. Ora, se eles todos estão terminados em omicroni, é porque estão ligados a essa expressão, ton, patera. Ah, professor, por que aqui não está terminando em ni também? Porque a palavra patera é uma palavra da terceira declinação, certo? E na verdade, se ela é da terceira declinação, porque ela é assim no seu nome, na sua forma nominativa, pater. As palavras da terceira declinação são aquelas palavras que terminam em consoante. Então, pater, terminando em consoante, ela, portanto, ela é uma palavra de terceira declinação. Então, a sua terminação nominativa, né, aliás, acusativa, vai ser assim, patera. Por isso que ela é um pouco diferente das outras. Como é que eu sei que ela está no acusativo, professor? Eu preciso memorizar a terceira declinação? É bom que aprenda a terceira declinação, mas um toquezinho aqui meio óbvio, mas que ajuda um bocado, é que você tem o omicronia aqui do artigo, e esse artigo está ligado à próxima palavra, é assim que funciona no grego. Esse artigo aqui estando ligado a essa palavra aqui, eu já posso imaginar que a palavra patera está no acusativo. Embora não tenha um ni aqui, já que ela não é primeira nem segunda declinação, mas ela está ligada a esse artigo no acusativo. Então eu sei que ela está no acusativo. Portanto, ton, patera, ok, acusativo, acusativo. As 3 palavras aqui estão também no acusativo. Se elas estão no acusativo e elas estão se referindo à mesma pessoa, ou seja, a quem essa expressão aqui ela está se referindo? Ela está se referindo ao parácleton, ou seja, ela está se referindo ao advogado. Quem é esse advogado aqui? Temos advogado junto ao pai, ou advogado temos junto ao pai, ou junto ao pai temos advogado. Enfim, no grego eu sei que isso aqui, advogado, está no acusativo. Se ele está no acusativo, e tudo isso aqui está no acusativo, esse proston, patera e esse christon dikaion também está se referindo a esse parácleton, ou seja, ele é o aposto, um aposto enorme aqui explicando quem é esse que está junto ao pai, Iesun Christon, ou seja, Jesus Cristo. Aí a gente tem como se fosse um aposto dentro do aposto, né? Eu estou explicando quem é esse advogado, aí depois ele diz, esse advogado é Jesus Cristo, mas aí nós temos uma vírgula aqui, mais um aposto, porque ele vai dizer quem é esse Jesus Cristo, vai dar uma característica de quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, justo. Então, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Rina me hamartete. Cae antes hamartete, se, porém, tis alguém pecar, parácleton, ou seja,
Advogado erhomen temos proston patera, junto ao Pai. Jesus Cristo, começa o apóstolo, Jesus Cristo, vírgula, justo, ou como se pode colocar, o justo também, não tem problema. Não se precisa de um artigo para se definir algo no grego. Perceba que somente nesse versículo muita coisa pode ser aprendida por nós, porque é um texto com grego bem claro, né? Não está muito truncado aí para a gente poder entender as relações entre as palavras. Na próxima aula, nós vamos analisar esse texto do versículo 1, entendendo palavra por palavra, expressão por expressão, para que isso tudo fique muito claro. Lembrando que isso é um texto importantíssimo, obviamente, se é um texto da Bíblia é importantíssimo, mas o que eu quero dizer, dentro do argumento aí de João, que se pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. É isto, até a próxima aula, se Deus quiser.